Já a subordinação é o processo gramatical por excelência, né? Como a gente tem dito. Eu e todos os interessados em sintaxe, né? É o processo gramatical por excelência e ocorre quando um componente sintático, chamado subordinado, exerce alguma função sintática, né, em relação a outro componente chamado subordinante. Né? Então, pode ser um subordinante, ou um regente, ou um núcleo. E o elemento subordinado se associa a esses elementos nucleares, por assim dizer. Né? Um exemplo aqui. Um exemplo de um período simples, para que a gente não, como eu disse no primeiro áudio, para que a gente não associe coordenação e subordinação a período composto, que é o capítulo em que normalmente se estudam essas noções, né? Então, exemplo número 1. A mãe do João é idosa. Então, no sintagma nominal a mãe do João, o determinante e a expressão genitiva, né? O determinante é a e a expressão genitiva é do João. Estão subordinados ao núcleo nominal, que é a mãe. Então há uma relação de subordinação entre o núcleo e os seus adjuntos. Né? E no sintagma verbal, o complemento predicativo está subordinado em termos de regência ao verbo e em termos de concordância ao núcleo do sintagma nominal sujeito. Daí chamar-se esse tipo de complemento verbal de predicativo do sujeito. Né? Ou seja, é um sintagma regido pelo verbo, né? O verbo é regente e o complemento predicativo é regido, mas no que concerne a concordância, há uma relação entre esse predicativo e o núcleo do sujeito. Por exemplo, a mãe do João é idosa, o pai do João é idoso. Os pais do João são idosos. Veja aí a relação de concordância, né? Exemplo número 2. É lícito que tomemos cuidado com nossas palavras. Sendo é lícito, oração 1, que tomamos cuidado com nossas palavras, oração 2. Essa oração 2 está subordinada ao verbo da oração 1, né? Do qual funciona como sujeito. Ou seja, X, sendo X, que tomemos cuidado com nossas palavras, é lícito. É que você chama de sujeito oracional, não? Compreenderam? Mais uma vez eu peço que vocês anotem, tá? Anotem as dúvidas, os questionamentos, para a gente tirar ou tentar dirimir, pelo menos tentar mitigar nessas aulas finais, nesses contatos finais aí do nosso curso. Terceiro exemplo aqui. O homem que trabalha alcança os objetivos. Esse é um caso, às vezes os alunos se confundem com isso, é um caso de oração subordinada interposta. Ou seja, ela aparece entre o sujeito e o predicado da oração principal. Tanto que eu coloquei aqui, a oração número 1 é: o homem alcança os objetivos. Essa é a oração número 1. Entenderam? E a oração número 2 é: o homem trabalha. Sendo que o sintagma nominal o homem é retomado semântica e sintaticamente pelo pronome relativo que. Então, efetivamente, é como se houvesse mesmo duas orações. Sendo 1, o homem alcança os objetivos, sendo 2, o homem trabalha. Né? Essa oração número 2 está subordinada ao núcleo nominal homem, em relação ao qual funciona como adjunto nominal. Então vejam aqui o que eu escrevi. Transformando o período composto em simples, tem-se: o homem trabalhador alcança os objetivos.
Então, esse é um período simples, uma oração absoluta, em que fica clara a função adjunta, né? Coloquei adjuntiva. Adjunta, que vocês estão mais acostumados, né? Em que fica clara a função adjunta da oração subordinada que trabalha, né? Eu escrevi mais um exemplo aqui, o exemplo 4, ainda no campo da subordinação. Logo que for publicada a nomeação, tomaremos posse do cargo. Então nós temos a oração número 1, tomaremos posse do cargo, e a oração número 2, logo que for publicada a nomeação. Então eu escrevi que a oração 2 está subordinada ao verbo tomaremos, da oração subordinante 1, né? Em relação ao qual funciona com adjunto verbal de tempo. Eu acho que é bem simples, bem tranquilo entender isso. Então, substituído o adjunto verbal oracional por um adjunto verbal não oracional, ou seja, trocando a oração por um adjunto verbal vocabular, digamos assim, nós teríamos: hoje tomaremos posse do cargo. Então, eu troquei o logo que for publicada a nomeação, com adjunto verbal de tempo, por hoje, que também é adjunto verbal de tempo. Só que é um adjunto verbal primitivo, digamos assim, né? Um sintagma primitivo. Um sintagma adverbial primitivo, feito com advérbio. Não há um processo de transposição, né? Porque sempre que há oração subordinada, toda oração subordinada é uma oração transposta. Há um processo de transposição, já que uma oração acaba assumindo uma função sintática abrangente, complementar ou adjunta em relação a um componente de outra oração. Esse aqui é o barato da subordinação, né? Esse aqui é bonito, né? Você perceber que existe essa transformação gramatical, né? Então, reiterando, em hoje tomaremos posse do cargo, fica clara a função de adjunto verbal da oração subordinada logo que for publicada a nomeação, né? Até porque o hoje é adjunto verbal de tempo também. Tá bom?